Amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Reunidos mais uma vez, estamos nós ainda através desse canal de internet e graças a Deus por ele, não é verdade? E chegamos a essa marca maravilhosa da 12ª lição de Escola Bíblica Dominical da Igreja em Correias, na obra de restauração, a ICOR. Muito feliz pela frequência dos irmãos e por todos os que têm dado retorno de leitura e também de estudo da Palavra de Deus, das lições. Maravilhoso isso. Isso é para a glória de Deus. Isso também é algo que nos ajuda, porque é preciso que tenhamos maturidade sobre assuntos, principalmente como os que estão intitulados nesta lição, nessa revista que fala sobre as igrejas do Novo Testamento. Isso nos ajuda porque em cada lição dessa que nós tivemos, nós aprendemos alguma coisa que se relaciona à igreja como coletividade, mas também a cada um de nós como seres individuais, como templos do Espírito Santo. E unidos nós somos o corpo de Cristo. Bom, a lição de hoje ela vai falar sobre o dragão ataca a igreja. A gente foge um pouco dessa descrição, né, das igrejas históricas, e nós vamos agora falar sobre a igreja do tempo atual diretamente. A igreja ataca, o dragão ataca a igreja, número 1, a primeira parte é hoje. E na semana que vem nós estaremos com o mesmo título, o dragão ataca a igreja número 2, e o mesmo texto básico que é Apocalipse capítulo 12. Tá? Então vamos lá. Nessa oportunidade nós vamos ler só o verso 5 do Apocalipse capítulo 12, mas você leia aí na sua casa, quando estiver estudando a lição, todo o Apocalipse 12 e as lições também, os textos básicos diários, tá? Vamos lá, verso 5 de Apocalipse 12. E deu-lhe à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Escolhi esse versículo simplesmente porque é um versículo conciso e importantíssimo dentro de Apocalipse 12. Porque esse versículo, ele fala do nascimento de Cristo. Tá? É algo realmente marcante para nós. Nós vamos entender um pouco mais hoje, nessa primeira lição, entendendo o seguinte, essa lição se divide em duas partes, tá? Então semana que vem a gente complementa. Talvez você saia nessa primeira lição com mais curiosidades e imaginando, não deixe de ler e de estudar a lição dessa semana, mas na semana que vem também, onde nós estaremos finalizando esse trimestre de estudos, graças ao Senhor. Que coisa boa, irmãos. Bom, a introdução ela diz o seguinte aqui para nós. Encontramos em Apocalipse 12 a ferrenha luta do dragão contra a igreja. É um texto altamente simbólico, com ricas figuras e profundo significado. A mulher descrita no texto não é Maria, como pensam alguns hermeneutas precipitados. Não é. Essa mulher simboliza a igreja. Positivo isso, queridos. Tem tudo a ver com a nossa teologia, na qual a nossa igreja também está fundamentada. Em ambas, simboliza a igreja. Em ambas as dispensações, a igreja é uma só. Um só povo, escolhido em Cristo, uma só vinha, uma só família, uma só esposa. Em sua consumação, aí para frente, é uma só Jerusalém nova, em cujas portas estão descritos os nomes das 12 tribos, em cujos fundamentos estão cravados os nomes dos 12 apóstolos, figuras de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, ele vai falar dessa luta do dragão e da mulher. O dragão persegue a mulher, a luta. Essa mulher é a igreja sendo simbolizada aqui nas duas dispensações, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Porque já lá no Velho Testamento, você vê a promessa de Deus para um povo separado, para a glória do Senhor. Mas não só para adorar ao Senhor, também para levar o nome do Senhor a outras nações. Irmãos amados, o povo de Israel, ele tem essa promessa. E Jesus nasce no povo de Israel, na região da Palestina, caminhando por montanhas, pelos vales, por florestas, desertos, navegando em seus lagos, passando pelo Rio Jordão,
caminhando por entre aquele povo de língua daquele lugar, o aramaico, o hebraico, o grego. Queridos, que coisa mais linda! Cristo é a concretização daquilo que a Bíblia fala, de Gênesis a Apocalipse, aponta para ele. Essa luta do inimigo contra a igreja, ela já está perdida. E eu posso falar isso com toda certeza porque essa questão de passado, presente e futuro, ela existe para nós, para Deus já aconteceu, queridos. Nós já estamos na glória, já vivemos a plenitude das coisas, porque Deus ele é maravilhoso. O que acontece hoje, verdadeiramente, é que Deus é longânimo, mas já observem como as coisas estão se apressando. E como essa luta passa a fazer mais significado ainda nos tempos de hoje. Vamos ver? Uma pequena descrição da igreja, não dá tempo de ver tudo, tá, queridos? A lição é muito longa mesmo, tá? Mas eu vou ler aqui algumas coisas. Primeiro ele fala, ela está vestida de sol, né? Isso fala sobre a exaltação da igreja. Fala sobre a igreja refletindo a glória de Cristo. Ela está vestida de sol. Para ficar em nós um pensamento sobre isso, mostra uma mulher que vive o sobrenatural de Deus, vestida de sol. Quem poderia, por um simples querer seu, se vestir de sol? Ninguém, não é verdade? Mas isso pode ser dado por Deus. E Deus deu isso à igreja. A igreja brilha. Ela reflete a glória de Cristo. Ela reflete e replica essa luz para a humanidade. Por isso que nós temos que viver uma vida santa. O outro ponto vai falar assim, debaixo dos seus pés está a lua. Fala sobre esse domínio, sobre esse poder que é dado, não porque a igreja em si mesma e por seus méritos próprios tem esse poder, mas fala sobre isso, sobre esse poder que é dado por Cristo, porque a igreja submissa, submissa a Cristo é o seu corpo, tendo ele como cabeça. Então esse poder ele não está ligado ao mérito que a igreja tenha. Olha, nós temos que viver uma vida santa diante do Senhor, mas isso não faz com que nós sejamos merecedores de viver aos pés de Cristo. Mas nós temos poder, a igreja tem o poder refletido através da obra de Cristo. Terceiro ponto, tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ele aqui vai falar que essa figura aponta para a vitória da igreja. Fala sobre essa coroação. Mas existe algo em nosso meio hoje, na igreja contemporânea, que distorce um pouco. Porque se eu fizesse a seguinte pergunta, o que é vitória para você? Talvez alguns vão dizer vitória é ter condições financeiras favoráveis, é ter um carro novo, é ter uma vida estável emocional, é ter um casamento feliz, é ter os filhos todos bem encaminhados profissionalmente e assim por diante. Talvez muitos de nós simplesmente viríamos a fazer uma listagem de coisas materiais ligadas a coisas relacionadas a essa vida. Mas a vitória que é dada à igreja, ela é muito maior do que isso. E digo aqui para não ficar sombra de dúvidas, é evidente, eu concordo com isso e eu sei que acontece realmente dessa forma. Aqueles que vivem piedosamente em Cristo, acontece um mistério, né? Porque eles vivem nessa terra de maneira ordeira e farta. E vivem, queridos, a abundância de Deus. Mas a abundância de Deus. E tudo vai sendo acrescentado. Que coisa linda e maravilhosa isso. Agora, observem o que nós temos hoje. Muitas vezes é uma distorção disso. É uma vitória que aponta mais para o material do que propriamente para as coisas espirituais. E agora nós já começamos a trocar isso. Que troca é essa, pastor? Você me perguntaria. É a seguinte, é onde nós começamos a deixar uma vida devocional com Deus, de obediência às autoridades constituídas, inclusive as eclesiásticas, e passamos a viver uma rebeldia, porém
essa rebeldia, se nós vivemos essa rebeldia, temos abundância financeira e as outras também ligadas a essa vida finita, já nos basta. E isso é algo extremamente trágico, porque isso é o que o inimigo tenta fazer, é parar a igreja, é fazer com que a igreja viva uma vida espiritual medíocre e abaixo do nível, abaixo daquilo realmente que nós deveríamos viver. Essa vitória é muito mais do que bens materiais. Outra coisa, ela estava grávida. Aqui está falando do período, né, desse período. Ele fala a grande missão da igreja era dar à luz. Nesse sentido, o povo de Deus, o povo da antiga aliança, ele tinha essa promessa. E Jesus tinha que nascer dessa promessa, dessa nação. E isso se cumpriu, queridos. Para não ficar dúvida, o autor termina aqui, o filho dessa mulher é Jesus. Então, essa figura de Apocalipse 12, essa descrição, essa história de Apocalipse 12 é realmente a história da igreja no Velho e no Novo Testamento, antes do nascimento e depois do nascimento de Cristo. É uma história completa, é lindo, é extremamente instrutivo. O filho dessa mulher é Jesus, é o último tópico aqui, ele fala assim, olha, o verso 10, por exemplo, de Apocalipse 12, diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Então a descrição da igreja, a igreja, o povo de Deus, em todas as épocas, é esse povo que tem a promessa. Nós, que não somos judeus, passamos a fazer parte do povo de Deus, não com uma marca como o judeu tem da circuncisão, apontando para a velha aliança, mas como o próprio apóstolo Paulo, judeu circuncidado que era, fala de maneira clara, ele diz o seguinte, que existe a verdadeira circuncisão. É essa feita no coração. Existe essa adoção que nós passamos a ter direito desde o dia que aceitamos Jesus como Salvador. E quem não fez isso tem que fazer. Porque aí você passa a fazer parte desse povo com essa nova aliança. Fazemos parte dessa promessa. Estamos sendo beneficiados por essa aliança. Coisa linda. A igreja, ela é muito bem descrita aqui. Essa figura é rápida, mas agora nós vamos passar para o outro lado. Essa lição ela tem esse corte aqui e ela vai para o seguinte, a descrição do dragão. Ele vai falar sobre algumas coisas relacionadas ao dragão. O dragão aqui, eu perguntaria, o que é o dragão aqui? É o inimigo. É Satanás, é o derrotado. É ele que é essa figura colocada aqui, tá bom? Vamos ver alguma descrição. 2.1. O inimigo é um ser pessoal. Que tópico interessante esse. Eu tenho que falar dele ainda aqui rapidamente. O texto diz assim, que está no verso 9 isso, tá? De Apocalipse 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O autor diz assim ainda, o nosso adversário não é um mito, não é uma figura lendária ou folclórica, ele não é um ser impessoal etéreo, ou seja, sublime, né? Um ser celestial, assim, nesse sentido da plenitude. Ele não é um princípio negativo. Então o que ele não é? Mas o autor, logo depois, ele vai partir para algo que está aí. Ele é uma personalidade, ele tem vontade, planos, estratégias, ele é um ser pensante, tem um objetivo, traça plano, e assim ele vai falando. Porque tem coisas que ele não é e que justamente ele luta com setas e com situações que vão apontar a filosofia e muitas outras coisas, às vezes, vão apontar para falar que ele é o que, na verdade, ele não é. Porque se tem uma estratégia eficiente em qualquer guerra, é que o seu inimigo não saiba onde você está. A camuflagem. E o inimigo usa isso muito bem. Ele usa essa estratégia porque nós estamos no meio de uma guerra. E ai de nós, se não fosse Jesus. E eu digo, ai daqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Porque essa guerra ela é
terrível. Agora, para aqueles que já nasceram de novo, que fazem parte dessa promessa, nós temos que entender como o inimigo trabalha. Porque em nosso meio, por muitas vezes, nós ficamos paralisados, com dores, com lutas, com batalhas, com dúvidas e com muitas outras situações que nós achamos estranhas. Não estranhemos as ardentes provas que se levantam contra nós. Nós temos que estar atentos a isso. Ele vai falar sobre o nosso inimigo exerce influência universal, evidentemente. O domínio dele é universal, em todo mundo, em todas as nações. O mal se prolifera, ele anda. Tá? Ele vai falar aqui, por exemplo, dos 7 diademas, né? Que significam o governo universal. É esse governo universal, porque o 7 tem um sentido, né, em Apocalipse de totalidade. Então, é a totalidade. O mundo está nas mãos do maligno. O mundo jaz no maligno, é influenciado por ele. E sem opções, ele acaba cedendo a ele, porque ele é também, de alguma maneira, premiado por ele. Vejam como isso é terrível. Ele consegue adulterar aquilo que é legítimo e aquilo que Deus fez. O inimigo ele consegue fazer isso porque o homem está corrompido pelo pecado. Ele adultera tudo. Ele adultera tudo. Mas o principal objetivo dele é adulterar a palavra. É dizer que aquilo que Deus fez e falou e mandou, na verdade, não é bem assim. Toda vez que nós, aí sim, como igrejas, como pessoas que tivemos um novo nascimento, nós começamos a pensar dessa forma, nós temos que abrir muito os nossos olhos. Porque talvez nós estejamos já na beira do abismo, na boca de uma armadilha, pertinho de realmente serem abatidos. Então tenhamos muito cuidado. Porque por muitas vezes é assim que ele trabalha, tá? Ele vai falar, nosso inimigo é destruidor, verso 3, nosso inimigo é um sedutor, e aí eu quero ler aqui com vocês, porque isso aqui realmente é algo, a lição toda é muito boa, mas essa parte aqui eu tenho que ler com vocês, que realmente nós temos que pensar um pouco sobre isso aqui. Olha. Em primeiro lugar, vemos o relato da sedução do dragão no mundo angelical. Vamos pegar de cima? Primeiro ponto. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A Bíblia não deixa claro quanto tempo levou para que o querubim da guarda, o anjo de luz, o sinete da perfeição, começasse esse processo de iniquidade em seu coração. Mas aconteceu. E ele é o sedutor, por quê? Porque ele corrompeu seres angelicais que vivem em um outro sistema que não é esse terreno. Imaginem isso. Ele conseguiu corromper a esses seres, mensageiros de Deus, anjos do Senhor, foram corrompidos com ele. Aqui diz a terça parte. Que coisa, irmãos. Não dá para imaginar, porque quando nós temos um pequeno vislumbre do que é o céu, do que são as coisas celestiais, e até mesmo nessa vida terrena que nós temos, em alguns momentos de busca, de êxtase com Deus, de um pouco mais de intimidade, até às vezes dessa relação que Deus às vezes permite que nós tenhamos de maneira positiva com as coisas sobrenaturais, nós já começamos a entender. Você imagina o que era um ser celestial, o que ele não via, o que ele não vivia diariamente? O que era isso? Mas ele conseguiu seduzir. Então não se engane, ele é um sedutor. Segundo lugar, o dragão é chamado de sedutor de todo o mundo. Vamos entender? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. É o sedutor de todo o mundo. Tá? Ele finaliza. Ele foi protagonista da queda do homem lá no Éden. Ele usou sua astúcia para enganar Eva, derrubar Adão e precipitar toda a raça humana num estado de depravação total. Nessa segunda parte, nós vemos que o mundo foi submetido, ele foi submetido a esse comando maligno, porque o homem caiu. O homem, como figura principal da criação de Deus nesse planeta, ele foi corrompido pelo inimigo, adulterando a palavra de Deus, em primeiro lugar. E aí nós entendemos como que é grave, queridos, quando nós vemos pessoas que adulteram a palavra de Deus. Às vezes pequenas mudanças que para nós não têm grandes importâncias,
E é justamente aí que o inimigo vai entrar. Porque quando não tem muita importância, às vezes, para nós, é justamente onde vai nos dar um lugar confortável. Confortável entre aspas, né? Onde vai fazer com que nós venhamos a ser seduzidos. Essa sedução, ela acontece porque o inimigo, por muitas vezes, ele tenta maquiar as coisas para nós. Ele tenta fazer com que a transgressão a Deus pareça algo agradável. Como que ele faz isso? Olha a fórmula. Lá no Éden, não existe uma grande criatividade no inimigo nesse sentido, queridos. Ele continua a trabalhar da mesma forma, porque essa forma funciona. Ele torna as coisas sedutoras. Ele tenta trabalhar dentro, às vezes, da própria igreja, fazendo com que nós venhamos a adulterar o culto de adoração ao nosso Deus. Ele tenta trazer elementos humanos agradáveis. Por que são agradáveis? Porque fazem com que o meu intelecto seja abraçado, com que as questões emocionais, às vezes situações onde ele é sedutor, porque ele faz isso. Ele faz com que as situações emocionais sejam mais importantes do que a verdadeira adoração ao Senhor. Hoje, no período que nós vivemos, existe um risco gigantesco de nós verdadeiramente confundirmos culto de adoração a Deus com culto de adoração ao homem, onde o homem sai satisfeito e agradado, com boas histórias e com boas ilustrações, boa música e situações confortáveis, e simplesmente ele vai se sentir muito bem. Porém, não existe nenhuma mudança, não existe pregação genuína da palavra de Deus, não existe volta para Deus, não existe afastamento do pecado, não existe nova vida. Isso é algo extremamente angustiante para o tempo que nós vivemos. Por que isso acontece? Porque o nosso inimigo, ele é sedutor. Ele é um sedutor deste mundo e ele tenta seduzir os cristãos também a ficarem corrompidos. Não porque ele possa nos destruir, mas porque ele pode fazer com que nós venhamos a não fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos. Ou seja, pregar a palavra, amar o próximo, viver longe do pecado e outras coisas desse tipo dentro dessa linha. Seguindo aqui, o nosso inimigo é acusador, e ele realmente é isso. Ele nos acusa dia e noite, o tempo todo o tempo. Mas ele está repreendido. Porque aqueles que nasceram de novo são novas criaturas, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e outros textos mais que vão nos encher de alegria em relação a isso. Mas ele faz isso, ele acusa. Existe uma situação que é mais ou menos assim, é como se ele nos atraísse, nos valorizasse como homens, em alguns aspectos das nossas habilidades, das nossas próprias visões sobre as coisas, ele nos enche. Mas depois que nós somos humilhados, depois que nós caímos, ele nos humilha e nos joga fora. Lembra lá de Amós? Que figura, meu Deus! Lembra de Oséias? Das figuras usadas por Deus ali, figuras não, as questões da vida dele sendo, de Oséias, profeta Oséias, sendo usadas como uma representação de Israel. Vocês acham que aquilo não serve para a igreja também, não? Cuidado, muito cuidado com isso, tá? Ele é o acusador, né? Ele coloca aqui, um acusador incessante, um acusador diante de Deus, porque é justamente o que acontece. E o 2.6 vai falar assim, nosso inimigo é um opositor adversário, ele foi expulso, né? Então, ele passa por isso. O 2.7, o inimigo está cheio de cólera, faço uma pausa aqui. Realmente existe uma ira, porque a ira é algo característico do inimigo. E a ira dele é contra o homem, é contra a terra, contra toda a criação. Porque ele, queridos, vivendo em um nível que nós nunca vivemos, se corrompeu diante de Deus. Imagina como que não fica esse ser que é individual, que pensa, que tem estratégias e que nos analisa, quando ele para ver pessoas que viveram um dia debaixo das ordens dele, debaixo da mão dele, agora vivem para Cristo. Pessoas que pecavam com abundância, agora vivem uma vida distante do pecado, com temor. E mesmo tendo pouca força, continuam a servir ao Senhor, a adorar a Deus. E mesmo quando não tem respostas, entre aspas,
de Deus continuam a servir a Deus. Lembra de Jó? Meu Deus, está nos nossos textos semanais. Jó, que história linda. A coisa talvez que mais marque Jó para alguns seja a restituição dobrada no final do livro. Mas, queridos, eu confesso a vocês, não que eu seja melhor do que ninguém, me admira como que aquele homem não blasfema, como ele continua a buscar ao Senhor, como ele continua a esperar em Deus, mesmo não tendo absolutamente nenhuma resposta, pelo menos não visível. Deus está conosco em todo o tempo, até naqueles momentos que nós achamos que ele não está, e principalmente nesses. Seguindo, né, ele vai falar aqui, nosso inimigo é perseverante. Eu diria que ele não é perseverante, ele é insistente. Porque a perseverança é algo que pode ser colocado como algo positivo aqui, tá? Ele não é perseverante, ele é insistente. Hoje, amanhã, depois de amanhã, de novo, outra hora. Uma coisa que é interessante aqui nós imaginarmos é que ele não é onipresente nem onisciente. Então ele não está todas as horas com a gente, não, tá? Não é a todo momento, não. Ele manda os seus mensageiros, esses mensageiros vão de um lado para o outro, perturbando, lançando setas, trazendo perturbação, trazendo falha nas comunicações, instigando os nossos pensamentos, fazendo com que todas as situações nesse mundo conspirem para que a gente viva longe de Deus. Porém, ele não é onipresente, não. Tá? Ele não está com a gente todo o tempo, não. O Senhor está, porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Finalizando, aqui na conclusão, ele diz assim, e eu preciso de falar essa conclusão, que ela é importantíssima nessa lição. O diabo é um inimigo vencido. Ele foi expulso do céu, derrotado na terra. Na cruz, Jesus o golpeou, esmagando-lhe a cabeça, despojando-lhe, tirando-lhe a armadura, expondo-lhe ao desprezo. É isso que a cruz faz com Satanás, com o inimigo das nossas almas. Sabe por que ela faz isso? Porque Cristo foi obediente. Ele foi obediente e obediente até a morte, e essa morte, uma morte humilhante, morte de cruz. Por que ele faz isso? Porque ele se entrega, se dá dessa forma, sendo aquele que é descrito em João, de que as coisas que foram feitas, sem ele não teriam sido feitas. Por que ele se humilha? Por amor. O inimigo não entende isso. Ele não sabe o que é isso. Ele não vive isso, ele não viveu isso, ele se corrompeu. Mesmo diante da glória de Deus, que nós um dia veremos, ele se corrompeu. Então é por isso que tem grande ira, mas ele foi derrotado por Cristo. Então o inimigo ele é um derrotado. Essa é a palavra certa. Então não alimente o derrotado. Não alimente os seus desejos que brigam contra as coisas do Espírito. Não alimente a sua carne nesse sentido. Deixe o Espírito Santo falar a você e corrigi-lo suavemente, e ainda que não seja suavemente, por muitas vezes acontece coisas radicais, então que você entenda que é Deus falando contigo. Tá? Agora, algumas coisas aqui que o inimigo tem, né? Limitação de espaço. Ele é o Deus desse mundo. Deus com letra minúscula. Nesse mundo. E somente aqui. Então o domínio dele está no mundo terreno. Nessa situação. Até que Cristo intervenha. Até que o Espírito Santo dê uma ordem. Até que o Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus Pai, dê uma ordem. Nessa hora, toda a ordem natural que nós chamamos, ela é totalmente mudada. Porque todo o poder está nas mãos do Senhor. E se todo o poder está nas mãos do Senhor, nesse mundo também o Senhor manda. Ele venceu para isso. E o inimigo não, ele tem um poder limitado. É a esse mundo. É em relação à vida humana. É em relação a esse planeta que foi prejudicado pela corrupção humana. Segundo ponto, ele tem uma limitação de tempo. Tá? Pouco tempo lhe resta, falta pouquinho. E esse pouco aguenta, irmão. Porque você já parou para imaginar que um ser que foi criado espírito, que não está limitado ao tempo. Imagine isso. Esse tempo que leva a nossa saúde, a beleza, as nossas forças físicas, esse tempo, ele também conta para o inimigo. Já parou para imaginar isso?
Ele é um ser celestial, mas ele está sujeito a esse tempo, porque o tempo está acabando. E quando o tempo humano acabar aqui nessa terra, que Jesus voltar, ele será totalmente e de maneira definitiva aniquilado. Ele não reinará no lago de fogo e enxofre, ele será lançado lá. Ele não terá um reino nesse lugar, ele será completamente destruído neste lugar. Ele, seus anjos, todos aqueles seres relacionados ao fim dos tempos e todos os que se esquecem de Deus, infelizmente, também estarão lá. Outro ponto, ele tem uma limitação de poder. Tá? E ele não tem todo o poder. Ele tem uma limitação de poder. Evitem os extremos, é o ponto final aqui. Entenda que o inimigo tem poder, algum tipo de poder, mas ele não tem todo o poder. Então, nem imagine que ele tem poder sobre tudo, em toda hora, em todo tempo, ele não tem isso. Mas também não o despreze. Fique atento. Como a própria palavra de Deus diz, seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Seja adulto para entender as astutas ciladas malignas que o inimigo tem para nós. Não seja seduzido pelo conforto humano. Não seja seduzido simplesmente por causa de uma boa música, por causa de rostos bonitos, por causa de vida tranquila. Persevere com Deus, trabalhe, entregue a sua vida ao Senhor. O inimigo, ele não tem todo o poder, ele tem algum poder. Todo o poder está nas mãos do Senhor. E o Senhor tem dado esse poder à sua igreja. Ele tem derramado sobre a sua igreja esse poder de viver uma vida plena, abençoada e grata a Deus. Irmãos queridos, quantas pessoas, mesmo em períodos de dificuldade, mesmo em períodos de dor, continuam louvando ao Senhor e sendo justas e fiéis a Deus. Que Deus lhe abençoe. E na semana que vem nós estaremos discorrendo na segunda parte. É uma parte lindíssima, nós não podemos deixar de falar sobre isso. É o Dragão Ataca a Igreja, parte 2, e nós vamos falar como Deus concede vitória à sua igreja. E aí nós estaremos concluindo essa lição. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, e que você continue perseverante. Persevere em estudar a palavra de Deus, isso nos faz sábio quanto às astutas ciladas do inimigo. Lembre-se disso, o próprio Jesus usou a palavra escrita para combater o inimigo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, irmão. Amém.